A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Namorei minha namorada por 2 anos antes de descobrir que ela estava noiva de outra pessoa 3 meses depois. Fiquei surpreso e até encontrei alguma graça nessa situação. Nos conhecemos na faculdade quando eu tinha 24 anos e ela 22. Antes dela, eu nunca havia tido um relacionamento sério. Antes de namorar com ela, saí de um relacionamento tóxico que durou 1 ano, mas conseguimos manter uma amizade. A minha ex-namorada anterior estava sofrendo de depressão e eu realmente a amava, mas a doença dela me afetava profundamente. Sinto que tenho uma grande empatia e sua depressão acabou se tornando uma carga pesada. Decidi encerrar o relacionamento. Minha ex-namorada atual se aproximou de mim, já que ambos morávamos no mesmo complexo de apartamentos. Eu a ajudei algumas vezes, mas foi quando ela pediu uma carona que nossa amizade floresceu de vez. Passávamos horas juntos, seja em sua casa ou no café onde ela trabalhava. Ela estava se afastando da faculdade devido à sua depressão e também a um noivado fracassado que havia acontecido cerca de 1 ano antes. Ela havia mudado de universidade algumas vezes e sua história sobre traições anteriores me tocou profundamente, embora agora eu questione a veracidade de sua narrativa. Nos tornamos inseparáveis e depois de 2 meses de uma amizade com benefícios, decidi que queria que ela fosse minha namorada, pois simplesmente não tinha interesse em mais ninguém além dela. Ela recusou meu pedido de namoro, citando sua relação anterior, noiva, como motivo. Isso deveria ter sido um sinal de alerta, mas eu estava disposto a dar-lhe uma chance. Continuamos a nos ver exclusivamente, nenhum de nós namorava outras pessoas. 1 mês depois eu tentei novamente definir nosso status, já que éramos exclusivos de qualquer maneira. No entanto, ela resistiu a isso e a situação se arrastou. Durante o nosso relacionamento, houve momentos em que tudo parecia perfeito. Tínhamos interesses e objetivos em comum e parecíamos uma combinação ideal. No entanto, ocasionalmente percebia comentários negativos sobre mim e comparações com seus ex-namorados. Às vezes brigávamos por coisas pequenas e eu tentava acalmar as discussões. Mas às vezes ela saía do meu apartamento e eu a seguia. Isso a irritava e ela dizia que eu deveria dar espaço. Mas quando eu não a seguia, ela me acusava de não me importar com ela. Além disso, ela começou a fazer parecer que eu estava errado em muitos casos. Muitos dos meus amigos sugeriam que eu merecia alguém melhor, mas eu ignorava seus conselhos. Após 1 ano de namoro, eu ainda tentava tornar nosso relacionamento oficial, mas ela continuava resistente, alegando que não estava pronta. Ela não parecia disposta a reconhecer publicamente que estávamos namorando, embora seus amigos soubessem disso. Eles nos convidavam para sair, mas as saídas eram comuns e não se adequavam ao meu gosto. Além disso, eles tinham um gato ao qual sou alérgico, e isso eu usava como desculpa. Continuamos indo a encontros onde passávamos noites no telefone. Ela alegava que a depressão a afetava e eu a apoiava, ajudando-a a dormir durante as noites difíceis. Sei. No entanto, houve momentos em que a situação ficou tensa e ela chegou a ser fisicamente agressiva, me dando tapas em 2 ocasiões, apesar de não estarmos brigando. Ela continuava a achar engraçado mesmo quando eu explicava que achava seus comportamentos desrespeitosos. Eu argumentava que, assim como nunca faria algo desse tipo, esperava o mesmo tratamento durante nossas discussões. Houve um momento em que ela afirmou que meu colega de quarto sabia sobre caras do nosso complexo que estariam dispostos a sair com ela, sem compromisso. Ela sugeriu que não precisava de mim. No entanto, após pouco mais de 1 ano de namoro, ela finalmente cedeu e concordou em ser minha namorada oficial. No entanto, notei que ela parecia guardar segredos de todos, exceto de sua família, o que achei muito estranho. Mesmo assim, como eu tinha conseguido o que queria, não dei muita atenção a isso. Devo admitir que também não fui um parceiro perfeito. Lidava com a depressão e o estresse relacionado ao trabalho e à escola, o que às vezes me levava a descontar nela.
Em vez de ouvir, eu apontava as coisas que ela havia feito para me magoar. Terminamos várias vezes, comigo terminando muitas vezes e ela em outras ocasiões, mas acabávamos voltando um para o outro. Em um momento, fui um pouco manipulador e cheguei a me autolesionar para mostrar o quanto estava machucado. Ela também se autolesionava e expressava pensamentos suicidas durante nosso relacionamento. Para ser completamente honesto, a ideia de terminar veio dela. Eu estava profundamente apaixonada por ela e acreditava que tínhamos discutido sobre casamento, filhos e nossos planos futuros. Durante esse tempo, ela mudou de residência 2 vezes. Primeiro para um apartamento na mesma rua e depois para a casa de seus pais, cerca de 1 hora. Ela fez uma festa de mudança e nenhum de seus amigos ficou para ajudar na limpeza, apenas eu. Ela afirmou que isso era prova de que eu seria um bom marido. Depois que ela se mudou para a casa dos pais, continuei a visitá-la quase toda semana. No entanto, comecei a notar que havia uma certa distância entre nós. Ela demorava mais a responder as minhas mensagens e ligações, embora esperasse que eu respondesse rapidamente quando ela precisava. Mesmo que fosse tarde da noite, eu tivesse obrigações escolares no dia seguinte, eu ia até ela. Após alguns meses, comecei a sugerir que ficássemos noivos, mas ela começou a usar sua depressão como desculpa para evitar a discussão sobre o casamento. Ela usou seu relacionamento anterior como desculpa e sugeriu que voltássemos a namorar casualmente, o que foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Concordando, achei que isso mostraria a ela que eu era a pessoa certa. Nos meses seguintes, ela continuou a ter encontros, mas me contava sobre eles e enfatizava o quanto eu era melhor do que os outros caras. Como isso é possível? Na moral, né? Não. Gente, eu fico besta com esses posts no Reddit. Não é possível, gente, que isso seja uma história verdadeira. Que existe pessoas assim, né? Enfim. Esses gringos é maluco da cabeça. Eu continuei a não namorar ninguém, porque estava profundamente apaixonado por ela, mas também disse a ela que se encontrasse alguém que quisesse perseguir, eu terminaria nosso relacionamento e a deixaria seguir em frente. No entanto, após conversar com amigos e familiares, percebi que estava fazendo tudo isso por ela, mesmo quando não éramos mais namorados. Eu lhe disse isso e ela concordou que qualquer envolvimento físico terminaria até que estivéssemos exclusivos um para o outro novamente. No entanto, ela continuaria me pressionando e eu acabava cedendo. Ela ficava com raiva e me culpava, questionando por que eu não a detinha. Nesse ponto, o relacionamento tornou-se muito abusivo e prejudicial. O pior foi quando ela me disse que se engravidasse não me contaria e decidiria o que fazer sozinha. Isso me machucou profundamente, pois eu queria ser pai e nunca deixaria meus filhos sozinhos. Apesar de tudo isso, continuamos a conversar sobre o futuro juntos. Ela imaginava um bebê mestiço, já que sou latino e ela é branca, e dizia que seria o bebê mais fofo que poderia ter tido. Sempre que estava deprimida, ela me ligava ou perguntava se eu ainda me casaria com ela. Eu sempre respondia que adoraria. Minhas suspeitas aumentaram durante o Natal enquanto eu visitava meu irmão na Flórida. Eu a mandava mensagens, mas ela não respondia e parecia evitar minhas ligações. Quando a liguei para perguntar sobre um filme específico em DVD, ela disse que queria assisti-lo com minha família, o que parecia estranho. Quando voltei das férias e comecei o novo semestre na faculdade, ela veio me visitar e acabou perdendo o Fitbit. Ela me chamou para ajudar e passamos um tempo juntos. Eu podia sentir que algo estava diferente. Ela pediu para que eu a visitasse na casa de seus pais em 2 dias, dizendo que tinha algo importante para discutir comigo. Nesse momento eu já suspeitava do que estava por vir, pois havia conversado com alguns amigos e me preparado para o pior. Quando cheguei à casa dos pais dela, já era tarde, e ela me pediu para encontrá-la às 22 horas. Entrou no meu carro e tivemos uma conversa que durou cerca de 30 minutos a 1 hora. Ela me disse que não queria mais continuar o relacionamento e concordei com sua decisão. Perguntei se havia outra pessoa na situação, mas ela negou, afirmando que simplesmente não sentia que éramos certos um para o outro. No entanto, ela também mencionou que nunca me viu como um namorado ou marido no futuro e que nunca imaginou ter filhos comigo.
Ela citou ainda outra situação, afirmando que não queria ter filhos comigo, porque nossos filhos teriam uma aparência diferente dela, já que ela era branca e eu um latino. Isso me chocou, especialmente considerando o quanto ela costumava falar sobre casamento e nossos filhos, hipoteticamente. Apesar de expressar meu amor por ela, concordamos em seguir sem contato e ela decidiu me bloquear no Facebook, afirmando que sabia que eu não conseguiria bloqueá-la. Ela queria ser a única a tomar essa decisão, mas concordamos em não nos bloquearmos nos telefones, caso houvesse uma emergência. Isso foi difícil, pois eu não tinha familiares no estado quando me mudei, o que me deixou triste, mas ao mesmo tempo aliviado por me libertar de um fardo desses. No mês seguinte, enfrentei uma batalha emocional. Estava frequentemente deprimido, sentindo-me codependente dela, especialmente porque estava acostumado com nossas longas conversas noturnas. Muitas noites eu me encontrava no chão do meu quarto, cheio de tristeza e lágrimas. Entretanto, me concentrei em meu trabalho, na escola e em meus amigos para superar a dor. Por volta de um mês depois do rompimento, recebi uma ligação dela de manhã, a qual atendi pensando que era uma emergência, mas parecia que ela havia me dado um tapa na cara. No entanto, a ligação não fazia sentido, pois não tínhamos conversado por um mês. Parecia improvável que fosse um acidente e eu podia ouvir uma conversa, embora fosse apenas pedaços. Reconheci a voz dela, mas havia outra voz que não conseguia identificar. Definitivamente era masculina. Ouvi algo sobre neve, e juro que meu nome foi mencionado antes da ligação terminar. Mesmo sabendo que não deveria, acabei descobrindo que ela havia começado a namorar alguém. Entrei em contato com ela, embora soubesse que não deveria, para verificar se ela estava bem. Ela demorou alguns dias para responder, mas depois disse que havia me dado um tapa e queria falar comigo. Disse que sentia muita falta da minha amizade e por alguns minutos conversamos como se nada tivesse mudado. Ela mencionou que estava vendo alguém e eu disse que havia ouvido falar disso por meio de amigos. Então ela começou a falar sobre os defeitos desse novo rapaz, especialmente seu cabelo. E eu concordei que era um pouco estranho, mas percebi que ela estava falando do cabelo dele alguns anos atrás. Ela começou a perguntar como eu sabia sobre o cabelo dele naquela época, o que me fez responder que pensei que ela estava falando sobre o cabelo dele atualmente. Ela mencionou que estava recebendo muitos pedidos de amizade no Facebook e perguntou se algum deles era meu. A conversa não foi para frente e terminou poucos depois. Comecei a ter um pressentimento estranho sobre isso, inicialmente feliz por ela, mas quanto mais pensava, mais percebia que não queria continuar conversando. Enviei uma mensagem para ela no dia seguinte e disse que, embora gostasse de conversar com ela como a gente fazia, não achava que deveríamos continuar conversando. Ela concordou e pediu para que eu bloqueasse o número dela. Uma semana depois, quando estava no campus, percebi que tinha uma caixa de correio de voz, embora meu telefone não tivesse tocado. Ela dela perguntando se eu estava em casa, e ela queria deixar algumas coisas pessoalmente. Senti que não valia a pena ela voltar, e isso me irritou, o fato de ela ter aparecido e deixado as coisas do lado de fora. Naquele momento fiquei realmente irritado, já que eu havia estabelecido o acordo de nenhum contato. Decidi escrever um e-mail para ela expressando meus sentimentos. No e-mail contei a ela o quanto a tinha amado de todo o coração, mas também mencionei como ela havia me maltratado de várias maneiras, incluindo contando muitas mentiras. Agradeci aos pais por terem sido gentis comigo e mencionei que tínhamos tido um bom relacionamento com eles, me elogiando por ser um ótimo namorado. No entanto, deixei claro que não desejava mais qualquer tipo de contato, inclusive bloqueando seu número no telefone. Algumas semanas depois percebi uma resposta, mas surpreendentemente era do pai dela. Ele mencionou que eu deveria deixar sua filha em paz e me acusou de persegui-la. Alegando que eu havia criado contas falsas no Facebook e a estava perseguindo virtualmente. Isso me deixou perplexo, já que estava a cerca de 1 hora de distância ocupado com a escola, trabalho e amigos. E não tinha feito nada disso. Embora eu tivesse olhado o perfil dela de um amigo algumas vezes, não criei nenhuma conta falsa. E você aí, se inscreve no canal, deixa um like e um comentário aqui pra gente saber se você tá gostando ou não desse tipo de conteúdo. Tamo junto, meu bom. Falou, até a próxima. No e-mail, o pai dela usou a mesma frase que eu havia usado antes, sobre tratá-la da mesma maneira como ela me tratava, destacando essa parte até insinuando que fosse uma ameaça.
Ele disse que consideraria buscar uma ordem de restrição se eu não parasse de me envolver com sua filha. Fiquei chocado com a resposta dele, já que eu sempre havia mantido uma boa relação com a família dela. Eu respondi explicando que não queria mais contato com a filha, mas ele não me deixou satisfeito. Nunca mais tive contato com a filha, eu estava aliviado. No entanto, ainda tinha curiosidade sobre as histórias que ela estava contando a outras pessoas sobre mim. Fiquei preocupado com o que ela estava inventando e contei a alguns amigos sobre o ocorrido. Eles também ficaram impressionados e me disseram que eu havia escapado de uma situação complicada. Parecia que a história terminaria aí, mas, como mencionei, esta é uma história de traição longa e complexa. Em janeiro, logo após 3 meses desde nossa separação, um amigo meu me enviou uma mensagem enquanto eu estava trabalhando. Ele me contou que minha ex estava noiva. Isso era inacreditável, pois ela havia repetidamente mencionado como os relacionamentos eram difíceis para ela devido a um noivo abusivo que a havia traído no passado. Não fazia sentido, mas havia algo ainda mais surpreendente. Um comentário que alguém havia postado no anúncio do noivado dela chamou minha atenção. A pessoa a parabenizou e mencionou quão feliz estava que ela os ajudou a se reconciliar em novembro, o mesmo mês em que ainda estávamos saindo. Embora não estivéssemos oficialmente namorando naquela época, eu considerava aquilo uma traição. Simplesmente queria que alguém cuidasse dela, e em seguida despejá-la quando alguém melhor aparecesse. Percebi que a razão pela qual me apaixonei por ela não era por quem ela era, mas pelo que ela fingiu ser. Ela já tinha ouvido falar de mim e sabia que eu era uma pessoa legal e empática. Ela achou que eu era alguém empático o suficiente para enganar. Ela basicamente me refletiu e me fez acreditar que estava namorando alguém semelhante a mim, quando na verdade estava envolvido com uma narcisista. No entanto, isso me ajudou a entender muito sobre mim mesmo. Aprendi que me importo demais e amo profundamente, e preciso ser mais cauteloso com quem escolho para dar meu amor. Passaram-se cerca de meio ano sem nos cruzarmos, mas ouvi dizer que ela havia voltado para minha cidade com o marido. Alguns dos meus amigos tiveram desentendimentos com ela, incluindo um incidente em que ela fez uma insinuação sexual. Eu consegui um convite para o casamento de um amigo e participei da recepção. Infelizmente, não consegui comparecer à cerimônia real, mas estive presente na festa. Enquanto eu estava terminando o discurso engraçado para meu amigo, prestes a me sentar, um amigo em comum entrou na sala e logo atrás dele estavam minha ex e seu marido. Fiquei surpreso ao vê-los e nossos olhos se encontraram no momento em que ela estava prestes a entrar na sala. No entanto, em vez de entrar, ela rapidamente empurrou o marido de volta para fora de vista e o seguiu. Peguei de surpresa, saí para o outro lado do prédio para reunir meus pensamentos e sentimentos. Embora tenha sido um choque vê-la, estava bem no geral. Após alguns minutos, retornei ao local da festa. Percebi que minha ex e seu marido nunca haviam entrado na sala. Perguntei ao meu amigo por que ele a havia convidado e ele disse que sim. Sugeri que ele poderia ter me avisado com antecedência, mas ele não parecia se importar muito, pois não era um amigo próximo, mas sim um amigo em comum de um dos meus melhores amigos. Mais alguns minutos se passaram, se o novo casal estava prestes a ter a sua primeira dança. Nós mudamos algumas cadeiras para abrir espaço e eu me encontrei ao lado de uma porta. Quando minha ex finalmente entrou na sala, percebi que estava ao lado dela e corri para continuar assistindo ao evento. Do outro lado da sala vi minha ex com seu marido, ele a seguindo. Evitamos um ao outro pelo resto da recepção, com exceção de um par de olhares. No entanto, naquele momento me senti inteiro novamente. Depois de meses me sentindo quebrado e como se algo estivesse faltando em mim após o término, naquele instante, meu poder interior estava de volta. Pela primeira vez em muito tempo me senti verdadeiramente feliz, mesmo que ela estivesse casada e eu não. Senti que havia vencido o término. Ela estava envergonhada até mesmo de me olhar, mas eu não carregava mais essas questões. Tinha paz de espírito. Agora, mais de 4 anos após o término, estou escrevendo isso. Ainda estou solteiro, mas no geral estou feliz. E se você mede algum dia ler isso, saiba que você escolheu encerrar sua educação para ser uma dona de casa. Apesar de tudo que dizia sobre mudar o mundo, parece que a única coisa que você está mudando são fraldas sujas e a sua própria imagem como alguém mentiroso e traidor.